Saludos desde São Paulo, Brasil. Meu nome é Ruth, sou professora, membro de uma igreja brasileira japonesa em São Paulo, onde atuo no Ministério de Educação Cristiana. Sou casada com Ricardo e temos 2 filhas, que são universitárias. O texto bíblico que vamos estudar está em Mateus 6, os versos 1 a 18, e vou ler com meu acento de brasileira e les invito a acompanhar a leitura do texto bíblico. Vou compartilhar a pantalla para que vocês possam seguir melhor. Aqui Mateus 6, de 1 a 18, cultivando as disciplinas espirituais. Cuidem-se de não fazer suas obras de justiça delante de la gente para chamar la atenção. Se actuam assim, seu Padre que está no cielo não lhes dará nenhuma recompensa. Por isso, quando vocês deem a los necessitados, não lo anuncies ao som de trompeta, como hacen os hipócritas em las sinagogas e em las calles, para que a gente les rinda homenagem. Les asseguro que eles já han recebido toda sua recompensa. Mas bem, quando des a los necessitados, que no se entere tu mano esquerda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea em secreto. Assim tu Padre, que vê lo que se hace em secreto, te recompensará. Quando orem, não sejam como os hipócritas, porque a eles les encanta orar de pé em las sinagogas e em las esquinas e las plazas, para que a gente los vea. Les asseguro que já han obtenido toda a sua recompensa. Pero tu, quando te pongas a orar, entra em tu quarto, cierra a porta e ora a tu Padre que está em lo secreto. Assim tu Padre, que vê lo que se hace em secreto, te recompensará. E ao orar, não hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque eles se imaginam que serão escuchados por suas muitas palavras. Não sejam como eles, porque su Padre sabe lo que ustedes necessitam, antes de que se lo pidan. Ustedes devem orar assim: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como também nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. E não nos dejes cair em tentação, sino líbranos del maligno. Porque se perdonam a outros suas ofensas, também los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero se não perdonam a outros suas ofensas, tampouco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Quando ayunem, não ponham cara triste como hacen os hipócritas, que demudam sus rostros para mostrar que estão ayunando. Les asseguro que estes já han obtenido toda sua recompensa. Pero tu, quando ayunes, perfuma-te la cabeça e lava-te la cara, para que não seja evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está em lo secreto, e tu Padre, que vê lo que se hace em secreto, te recompensará. Que nos ensina este texto bíblico sobre o cultivo das disciplinas espirituais? Talvez acerca da motivação que temos nós outros, que Deus já la conhece, e também lhe chamou a atenção a quantidade de vezes que Jesus usa a palavra Padre nesse passagem, muitas vezes não. Lhe chamou a atenção a maneira como Jesus introdujo essa sessão. Vamos a ler outra vez o versículo 6:1. Cuidem-se de não fazer suas obras de justiça delante de la gente, para chamar a atenção. Se actuam assim, su Padre que está en el cielo não lhes dará nenhuma recompensa. Obras de justiça. Quais são estas? Os versos 2 a 18 do capítulo 6 nos contam: dar a los necessitados, orar, ayunar. Muito interessante, não? Que cuidar de los necessitados, orar e ayunar são obras de justiça. Não há essa dicotomia que uno escuta muitas vezes de que orar e ayunar são disciplinas espirituais, pero dar com generosidade a los necessitados é ação social. Uma separação que não está no texto bíblico. A ação social, dar a los necessitados, é tão espiritual quanto orar e ayunar. Orar e ayunar são obras de justiça. Me encanta isso e me gostaria de compartilhar com vocês entre muitos exemplos que ilustram esse verso 1.
acerca de los Quakers, que cristianos de Reino Unido e Inglaterra, e eles escreviam os diários como uma forma de realizar o autoexame, a gratidão, algumas formas, alguns exemplos de disciplinas espirituais que me parece que vale a pena cultivar. E um deles, muito famoso, que levavam diários, foi John Woolman, um Quaker que viveu de 1720 a 1777. Ele escreve em seu diário que depois de despertar-se de uma siesta, viu uma luz em sua habitação, que descreveu como muito brilhante, e escutou palavras. E sua profunda fé o convenceu de que a luz interior que ele veia em cada pessoa também estava em los escravos negros. Assim como leemos em Gênesis 1:27, que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E entender isso o levou a viagem a las colônias do sul de los Estados Unidos, onde ele visitou a todos os proprietários de plantações Quakers que também possuíam escravos, e havia muitos. E em seu diário ele conta que se sentou com cada dueño de escravos. Ele lhes explicou com cuidado e em profundidade o que creia, e los convenceu de que a esclavitud era contrária às ensinanças da Bíblia. E quando ele morreu, não havia mais dueños de escravos entre os Quakers, no sul dos Estados Unidos. E mais tarde, eles se converteram em firmes abolicionistas. Este relato ilustra a conexão entre as disciplinas espirituais, que são hechas de maneira discreta: orar, ayunar, estudar a Bíblia, escrever diários de oração, o autoexame, a gratidão, só para nombrar algumas, e nossa ação na comunidade, na promoção da justiça. Nós sabemos que as disciplinas espirituais são importantes, que estão conectadas diretamente com nossa ação cotidiana. É interessante notar também que Jesus lo sabe, porque ele não habla se ustedes deem a los necessitados, se ustedes orarem, se ustedes ayunarem. Não, ele afirma: quando ustedes deis a los necessitados, não sejam como os hipócritas. Quando orem, quando ayunem. É uma prática corrente. Pero Jesus está preocupado com a motivação de ellos al hacer essas obras de justiça. Les invito depois a ler Deuteronômio 15, de 7 a 11, e Salmo 112, 9, que habla de la generosidade al dar a los necessitados. Quando deis a los necessitados, não sejam como os hipócritas. Quando orem, não hagam como os hipócritas. Os judíos devotos oravam 3 vezes ao dia, ao amanhecer, ao meio-dia, ao atardecer. Quando ayunem, não hagam como os hipócritas. O ayuno indica reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer nosso pecado e miséria, pedir misericórdia a Ele. O ayuno não é uma moneda de câmbio com Deus. Eu ayuno, Deus, por uns dias para que tu me des algo. Não. Indica reconhecer a grandeza de Deus, nosso pecado e miséria, e pedir misericórdia a Ele. Quando ayunem, não hagam como os hipócritas. Hipócrita é uma palavra muito forte em português, me imagino que também em seus contextos seja uma palavra muito forte. E a palavra grega hipócrita, que se empleava sobretudo com referência aos atores de teatro, que representavam um papel. Então, parece que Jesus nos adverte a não ser uma performance, a não representar um papel, a fazer as coisas de Deus, a fazer as coisas para Deus. Deus não se ilusiona com nossa atuação. Ele conhece nossas motivações, Ele sabe o que pensamos, creemos, sentimos. Não é como disfarçar, não é como enganar a Deus. E lhes confesso que para mim é um alívio reconhecer que não preciso fingir para Deus. Puedo ser sincera com Ele, porque Deus já lo sabe tudo. Deus me conhece a fundo e isso é um alívio, porque me ama como sou. Deus nos conhece, não há como fingir para Ele.
pero aún nos ama. E o salmista expressa isso de uma maneira muito linda, quando disse: não me chega aún a palavra à língua, quando tu, Senhor, já la sabes toda. Tu proteção me envolve por completo. Não me chega aún a palavra à língua, quando tu, Senhor, já la sabes toda. Tu proteção me envolve por completo. Cuidado e proteção. Talvez por isso Jesus mencione tantas vezes o Padre nesse passagem, hace referência a Deus como Deus Padre nesse passagem. Puseram atenção a essa quantidade de vezes que Jesus usa essa palavra Padre, se refere a Deus como Padre nesse passagem? Muitas vezes, não? Talvez, sim, para alguns de vocês, a palavra Padre não traga buenos recuerdos. Por isso é importante ponermos atenção em lo que a Bíblia nos conta acerca de Deus, nosso Padre Celestial. No passagem de los capítulos 5 a 7, Mateus la usa 9 vezes esta expressão, el Padre que está no cielo, el Padre Celestial. Pero também Mateus nos conta que ele é o Padre que vê lo que se hace em secreto. É o Padre que está em lo secreto. Ele é o Padre que sabe o que nós outros necessitamos. E quando Jesus ensina a seus discípulos uma oração, a como orar, Ele nos invita a orar chamando a Deus de Padre Nuestro. Não só mi Padre, pero Padre Nuestro, que era uma palavra que expressava cercania, com reverência, afeto, confiança. Isso quer uma relação familiar próxima. É interessante porque Padre Nuestro que está no cielo, não debaixo de meu controle. Não posso controlar a Deus através de minhas repetições ou parloteo, como os gentiles lo hacían, porque não só não posso controlar-lo, como também tampouco vale a pena, porque su Padre, nosso Padre, sabe do que nós outros necessitamos antes de que se lo pidam. Antes de que pidamos a Ele, o Padre já sabe do que necessitamos. Às vezes repito porque penso, veja que Deus não lo entendeu bem. Pero sim, Deus já lo sabe, não é necessário repetir. E às vezes me sinto tão movida de que Deus é meu Padre querido, que me ama, que cuida de mim, que me olvido que Ele sigue sendo o Deus Todo-Poderoso, Criador do cielo e da terra. Soberano Senhor, o grande Rei. Ele nos tem amor e nos ordena amar a los outros. Ele sabe o que necessitamos e nos anima a mirar sua criação, para perceber seu cuidado com os pajaritos, com a yerba del campo, com as flores, com os animais. Ele nos perdona e nos ordena perdonar. Ele nos protege de lo que não podemos ver. Ele nos ensina a orar, livra-nos do maligno, porque Ele nos protege de lo que não podemos ver. Este é nosso Padre Deus. Nós outros leemos e estudamos a Bíblia para conhecê-lo mais, para aprender com Ele. Jesus se importa com a motivação com que seus seguidores estavam cumprindo seus deveres religiosos. Eles estavam nascendo obras de justiça, dando a los necessitados, orando, ayunando. Pero Jesus les chama a atenção sobre as razões por las quais eles hacían essas coisas. Pero qual é nossa motivação? Que nos impulsa a estudar a Bíblia, a orar, a praticar outras disciplinas espirituais? Qual é nossa motivação? E me gostaria de sugerir de que leiamos e estudemos a Bíblia, oramos, ayunamos, cuidamos de los necessitados, cultivamos as disciplinas espirituais, a fim de nos relacionarmos com Ele, o Padre que nos vê, que cuida de nós outros. Nadie é invisível para Ele. Que Deus nos bendiga e nos ajude a caminhar junto com Ele. Amém.